pessoal, boa tarde oficialmente falando, né? Espero que todos estejam muito bem. Eu espero que de ontem para hoje vocês estejam mais revigorados e mais ainda de forma interessante. Vou tocar na flauta aqui, a flauta doce, né? Aí vocês me falam assim, o tema da aula tem a ver com aquilo que eu vou tocar aqui. Aí se vocês conhecem essa melodia, e me digam então, né? Conhece? Quem conhece essa melodia? Quem conhece essa melodia? Eu não entendi. Já ouvi em algum lugar. Mas não sabe qual que é a letra que está por trás dela, não? Não. Alguém sabe aí? Outra pessoa? Eu acho que você já deve ter ouvido demais essa música, senão... Parece que é uma música da Xuxa, não sei. Eu já escutei essa música, só não sei Paranauê, eu acho. Olha aí, ó, aí a Isis Paula sabe, ó, o pai dela é envolvido com capoeira também, né? Lembra lá? Paranauê, a gente já fez capoeira. Paranauê, Paranauê, Paraná. Agora vocês lembraram a música? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido essa música. Agora sim. Sim, agora eu lembrei. É uma música bem famosinha aí, né? Quer cantar enquanto eu toco? Vamos lá? Abrir o áudio aí, cantar o Paranauê? Quem topa comigo? Vamos lá? Beleza, ficou bonito vocês cantando junto comigo tocando. Ficou ótimo, perfeito. Então, gente, o nosso trabalho para hoje é conversar sobre Palmares, né? Está dentro de um dos contextos, né? Que nós estamos numa sequência agora, nós estamos estudando a história do Brasil, né? Mas dentro daquele contexto ainda das ideias iluministas que chegaram aí no mundo todo, né? E dentro de um contexto que é chamado antigo regime que entra em crise, né? Aquele regime que existia de monarquia, aquele regime em que não se existia as liberdades eram limitadas, entrou em processo de declínio, e aí ocorreu independência do Brasil, independência da América Espanhola, independência dos Estados Unidos, sabe? Foi acontecendo um monte de coisas ao longo da história aí, né? E ontem a gente viu um pouco sobre a capitania de Goiás que surge, né? Dentro do contexto aí de busca pelo ouro que a coroa portuguesa queria para se estabelecer o seu domínio aqui no Brasil, né? Ou cumprir com seus interesses aqui no Brasil, o que eles queriam, na verdade, era extrair riquezas daqui e conseguiram, né? Por um longo tempo, né? Até que o ouro acabou, né? E aí tiveram que pensar em umas outras estratégias. Mas, assim, um elemento que esteve muito presente nesse contexto também, dessas questões de busca pela liberdade dentro dos ideais iluministas ou ideais humanos, de modo geral, seria a situação dos negros escravizados, né? Os negros escravizados, então, entraram num processo, né, um processo de estabelecimento de uma resistência contra essa escravidão. A parte maior habitada do Brasil, por volta lá do século 17 e 18, né, lá por volta dos anos 1600 até o século 19, até os 1800 aí, a parte que tinha maior habitação no Brasil era qual região que alguém gostaria de chutar aí? Qual região do Brasil era mais habitada, tinha mais gente morando por volta lá dos anos 1700, os 1600, 1700 até 1800, né? Qual que era a região do Brasil que tinha mais gente morando? Só para citar, hoje a região do Brasil que mais gente mora é a região sudeste, onde tem São Paulo, por exemplo. São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Goiânia, que é a nossa capital aqui, tem 2 milhões de habitantes. É uma cidade grande, Goiânia, não é? Agora pensa São Paulo com 10 vezes o número de habitantes. Hoje, a região mais habitada do Brasil é a Sudeste. Minas, São Paulo, Espírito Santo, né? Agora, naquela época, qual que era a região mais habitada que vocês chutam aí? Quem gostaria de chutar? BH. Belo Horizonte, Nordeste. Sudeste. Qual que é? Alguém outra resposta? Qual outra resposta que vocês estão dando aí?
Minas Gerais ainda está dentro da região sudeste hoje, né? E é uma das mais habitadas. Mas nós, gente, aonde o povo chegou primeiro? O português chegar primeiro em qual região do Brasil? Porto Seguro, Bahia. Qual que é a região lá? Bahia. Nordeste, ok? Então, lá que começou a ser habitado, sabe? Lá que começou, então, o povoamento com maior evidência. Depois desceram para o Sudeste. O Rio de Janeiro, eu tinha esquecido de falar como um estado da região Sudeste. Depois desceram para Rio de Janeiro, para São Paulo, entendeu? Então, e depois foram habitando essas outras regiões do Brasil, né? Nós, Goiás, por exemplo, foi ser habitado, nós lembramos ontem, somente 200 anos, 200 e tantos, 250 anos depois que o português chegou aqui no Brasil, que o Goiás começou a ser habitado. Mato Grosso ainda depois um pouco, né? A região norte, agora que a gente pode registrar grande número de habitação. Apesar tem muita gente lá, claro que tem, né? Mas, enfim, não é uma região tão habitada assim, até porque as condições geográficas lá não são tão adequadas para ter tantas e grandes cidades, né? Umas questões lá que você, por exemplo, tem lugares lá na região norte que você só chega lá de barco ou de avião, né? Então, se você quer andar de carro, você chega lá num certo lugar e você tem que pôr o carro em cima de um barco para acabar de chegar, porque você não vai chegar lá de carro, né? Indo daqui para lá. E outra que você sai daqui para ir, por exemplo, para Amapá, é do 2.000 e tantos quilômetros, né? Quase 3.000 quilômetros para você chegar lá dessa distância e ter que um caminho bem longo aí. Mas, enfim, o nosso ponto, né? Pessoal, não vamos usar o chat, não, tá? O chat não está liberado para a gente interagir. O chat vai ser só para me colocar daqui a pouco a atividade, né? A participação da aula, tá? Então, eu quero pedir encarecidamente, vocês não vai usar o chat para a gente mexer aqui agora, não, certo? A menos que você tenha uma coisa urgente para falar. Professor, meu áudio está estragado, por exemplo, e eu preciso falar isso, eu quero perguntar isso. Aí você fica à vontade. Agora, só para falar oi, boa tarde, essas coisas, vamos evitar de usar o chat. Não precisamos de lá, certo? E agora, quem quiser falar comigo aqui, pode levantar a mãozinha e falar, ou então abrir o áudio, falar e perguntar direitinho aí, ok? E aí, então, fazendo essa explanação primeira, se vocês conseguem ver aqui atrás de mim, nós temos uma cidade, hoje é uma cidade, né? Mas era um local de resistência chamado Palmares e está localizado na região que é hoje Alagoas e Pernambuco, lá no Nordeste, entendeu? É onde existia mais gente no Brasil, onde existia naturalmente mais escravizados no Brasil, mais negros escravizados no Brasil. E era a região que eles conheciam, né? E aí organizaram um processo de independência ou um processo de fuga dessa escravidão e surgiu, então, essa nova entidade social aqui no Brasil. Então, o tema da nossa aula de hoje é justamente esse, que é organização do Quilombo de Palmares. Existiram vários quilombos, tá? Palmares foi, entre eles, um dos mais importantes da nossa história, por isso que nós vamos ficar citando o nome de Palmares, mesmo que a gente poderia estar estudando outros quilombos aí, mas, enfim, vamos só retomar aqui o assunto com Palmares propriamente dito, ok? E aí, tá dentro tem duas pessoas ali dentro que são importantes, que é o primeiro líder, que é o Ganga Zumba. Então, nós estamos falando aqui de nomes africanos, ok? Então, antes de qualquer coisa. E o próprio Zumbi dos Palmares. Então, o Zumbi, na verdade, não é o nome próprio do sujeito. E me escapou aqui, eu não preparei esse ponto antes, não. Mas me escapou o nome do Zumbi. Que o Zumbi, na verdade, é como se fosse o chefe, o rei, o general comandante, entendeu? Do grupo. Então, Zumbi não é o nome do moço, é o nome do cargo do moço, sabe? Zumbi é o nome da função que ele exercia ali naquela tribo, certo? E aí nós temos o desenvolvimento aqui do conteúdo para a nossa aula de hoje. O que nós queremos aqui hoje, gente? Eu gostaria que vocês chegassem, né, a compreender as ideias de liberdade que foram defendidas pelos líderes do Quilombo de Palmares, né? E aí está a palavra-chave aqui, que é justamente a palavra liberdade. Por que é uma palavra-chave? Porque está dentro do contexto que nós estamos estudando, das ideias iluministas, e entre as ideias iluministas nós temos a liberdade, né?
as ideias iluministas aplicadas na Revolução Francesa, por exemplo, nós temos as três, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. E aqui nós temos, então, a palavra liberdade defendida pelos líderes da rebelião na América Portuguesa, em Brasil, do Quilombo de Palmares. Um trechinho de uma música aqui, né? Então, você presta atenção nesse trechinho, olha. Fugindo para Palmares, Ganga Zumbo recebeu. O Quilombo estava em festa. Viva Zumbi Ganga, o rei. Certo? Então, fugindo para Palmares, quem estaria fugindo para Palmares? Quem me diga? Por favor, me participe dessa aula. Quem estaria fugindo para Palmares e poderia, então já está dizendo, né, seria recebido por Ganga Zumba, que é o rei. Zumbi? Zumbi? Não, outro personagem. Outras pessoas? Que outras pessoas que poderiam estar... Os escravos. Ai, beleza, é justamente esse ponto. Os negros escravizados. E aí dava aquela ideia, né? De o pessoal, eu estou aqui sofrendo, trabalhando, sendo maltratado, apanhando, né? Sem liberdade. Ah, mas eu vi falar que tem um pessoal num tal de Quilombo por aí, e eu acho que eu vou para lá. Porque se ele não tivesse um lugar para ele ser acolhido, gente, ele estava perdido. Ele estava lascado. Porque ele sai daqui da fazenda desse senhor, esse coronel aqui, ele vai cair aonde? Cair no mundo aí, ele vai ser morto, ele vai ser perseguido. O dono dele tem os seus jagunços que vão buscar e vão capturar de novo, se não até matar, porque fugiu, para dar exemplo para os outros, para não fugir. Então, se o sujeito fugisse ali da fazenda, do lugar onde ele estava, se ele não tivesse um lugar para ele ser protegido, se ele não tivesse um lugar que ele pudesse ali ter comida e tudo mais, ele estava perdido. E aí foram descobrindo, né? Criaram esse espaço, né? A ferro e fogo, com muita dor e sofrimento, com muita dificuldade, criaram o espaço dos quilombos, né? E aí os negros escravizados, eles foram tomando conhecimento dessa situação e começaram a fugir para esses locais. E aí está essa música dizendo, ó, se fuja para Palmares. Lá tem um rei chamado Ganga, sabe, um rei, um zumbi chamado Ganga, que está lá para te receber e vai te receber em festa. Viva Zumbi Ganga, o rei, certo? Então, esse zumbi, que eu vou repetir para vocês, que no momento eu vou perguntar numa prova com toda certeza, o que significa zumbi, o que significa a palavra zumbi, e se vocês colocarem lá que significa o nome de um líder do Quilombo de Palmares, eu vou falar que está errado, porque não é o nome do líder, é o nome da função que o líder ocupa, ou o nome da função de líder, certo? Aí, zumbi, ok? Então, tivemos o zumbi Ganga e o outro zumbi, que é sobrinho do Ganga, que é só conhecido como Zumbi dos Palmares, mas ele tem um nome próprio que, desculpa, eu não vou poder falar agora, porque eu não estou me lembrando, certo? Mas então nós temos dois sujeitos que nós vamos conversar aqui hoje, que é o Ganga Zumba, o fundador, e depois o sobrinho dele, Zumbi de Palmares, que continuou, então, a liderança daquela resistência por ali, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem muito bem como fazer. Então, nós temos a região do Nordeste, certo? Você vê que a cidade aqui de Maceió, né, sobe mais um pouco ao norte, você tem a unidade de Palmares. Aqui nós estamos na região aqui, que hoje é Pernambuco e Alagoas, né? Então, toda a região lá existia quilombos. Existiam quilombos esparramados aí por esses lugares, né? Numa região chamada Serra da Barriga. Uma região chamada Serra da Barriga, que fica ali, né, nessa região do Nordeste do nosso país, certo? E, enfim, nós temos o elemento, né, da cultura, do patrimônio imaterial da humanidade, que eu até toquei para vocês aqui um trechinho, né, da melodia da música do Paranauê, Paraná, né? E essa música conta um pouco da resistência negra
escravizada, ou da questão negra no modo geral, e um dos elementos da cultura deles é a capoeira, né? A capoeira, que é uma manifestação cultural trazida pelos africanos morando aqui no Brasil, né? E é conhecida no mundo inteiro aí. No mundo inteiro, o pessoal que gosta dessas culturas africanas e brasileiras ou afro-brasileiras, as pessoas vêm aqui no Brasil, por exemplo, da Europa e quer levar de presente, levar de lembrança um berimbau, né? E leva um berimbau para representar toda a questão da cultura negra, coisa que é coisa nossa por aqui, entendeu? Então, faz parte desse patrimônio imaterial, aquilo que está na cabeça do povo, né? Surgiu aqui no momento de colônia no Brasil, e há quem diga, gente, que eles não é uma dança ali é uma estratégia de luta, uma estratégia de guerra. Eles estavam treinando o físico, treinando o corpo ali, né? E aí os senhores vinham lá, eles só estão dançando. Não, eles estavam treinando ali, que se fosse preciso, eles passavam o pé, sabe? Se fosse preciso, eles metiam a porrada mesmo em quem precisasse para eles garantirem a sua liberdade, ok? Então era uma educação física. Era uma educação física que estavam desenvolvendo ali, mas com música, com cultura, com elementos da fé deles, né? Então, elementos que eles estavam tentando resgatar e manter sempre vivo ali, entendeu? Então, olha lá, surgiu no passado colonial como uma prática de resistência à escravidão, e aí teve, junto com a capoeira também, como resistência à escravidão, tinha os quilombos, né? Existiam rebeliões, e, infelizmente, muitos e muitos negros escravizados, infelizmente, não suportavam a situação e cometiam suicídio, sabe? Eles suicidavam-se porque não aguentava toda aquela coisa. Então, pensa no prejuízo, né? Que foi, socialmente falando, um prejuízo que foi na vida das pessoas, toda essa situação de escravização. E aí, em 2014, né, há 6 anos, a capoeira ela foi considerada pela Unesco um patrimônio imaterial da humanidade. Entendeu? Então, ou seja, para tentar, entre outras coisas, aplacar o prejuízo que o negro sempre sofreu enquanto escravizado, enquanto dominado, e colocar um elemento que é estritamente da cultura negra como sendo um patrimônio imaterial da humanidade, um patrimônio que é cultural, ok? Então, para falar de capoeira, essas questões assim, aí vocês pensam nessas coisas. Agora, eu quero que vocês aguçem a sua criatividade e pensem o seguinte: nós temos aí um monte de gente escravizada, pensa que você está lá no ano 1690, certo? Tem um monte de gente aí sendo escravizada, você também é uma pessoa escravizada, pensa que você é uma pessoa escravizada, ok? E você está com vontade de libertar esse povo. Você quer acabar com a escravidão no Brasil. Você quer acabar com a escravidão no mundo, mas começando pelo Brasil. Então, o que você faria? O que você faria como estratégia para resolver esse problema da escravidão no mundo? E aí a pergunta que eu faço para você é justamente essa. Se você fosse Zumbi dos Palmares, se você fosse o Ganga Zumba, os primeiros líderes dos quilombos aqui, o que você faria, né? Qual seria a sua estratégia para acabar com a escravidão no mundo? O que você faria? Então tá lá no chat, lá o link, por favor, entra lá. Nós vamos fazer a frequência com esse link e, além da frequência, essa perguntinha que eu acabei de fazer para vocês aqui. Vamos lá, eu acho que vamos deixar 6 minutos, né? 6 minutos, você vai lá, responde essa pergunta que eu acabei de fazer e a gente continua aqui, ok? Se tiver dificuldade, você me fala. A Mayra está dizendo que não está indo, mas você está usando o celular. O primeiro link não está dando. Olha aqui, eu acabei de mandar outro. Tenta, por favor. Deixa eu ver. Esse link aí tá falando que obrigado por fazer a chamada e participação na aula 61. Deixa eu abrir aqui para me saber. Professor, eu entrei nos 2 links e ali tá falando que ainda tem que esperar para
chegar a aula ao vivo para a gente poder fazer a tarefa ainda. Ah, deixa eu ver lá então. Professor, para mim fala que todos é da aula 61, já está respondido. Não, deixa eu vou olhar rapidinho. Verdade, meu também. O meu também tá de jeito, professor. Pode ficar calmo que eu estou resolvendo, tá, gente? Tá entrando na 61, mas deixa eu ver se... Ok, então eu compartilhei o link errado. Deixa eu pegar o link certo. Hoje é a nossa aula 62. Oitavo ano. Como que vai fazer essa aula? Desculpa, eu não entendi. Fazer chamada? Como que funciona? É a primeira vez que você está participando conosco aqui? Não. Ué, nós Eu nem fizemos... entendi. em Ontem eu todos- participei e não entendi. Eu acho que eu fiz o segundo errado ontem. Não, você simplesmente entra, vai colocar os dados lá que eu estou perguntando, né? E aí eu uso aquilo lá para pegar como frequência, né? Mas aí você só vai entrar durante a aula. Se você não entrou, aí não tem jeito depois. Ah, eu pensei depois que eu estava na aula e ia ser... Professor, Pois não? eu clico aqui no link e aparece, Peraí, não peraí, aparece as Só um atividades. pouquinho. Nós estamos resolvendo isso, entendeu? Não tá... Agora, nesse momento, tem um link novo, você pode clicar nele. Vai no chat e clica no link e vai para a tarefa agora. Tenta todos vocês agora. Nesse que eu mandei agora no chat aí. Não deu certo para mim. Também? Também não deu pra mim. Nem pra mim. Ah, então agora sim. Não deu certo também pra mim, não. Continua como aula Ok, eu 61. sei. Pra Se não mim. deu certo, pessoal, se não deu certo para um, não vai dar certo para ninguém. Agora que eu vou organizar mais uma vez um outro errinho que tinha ficado. Professor, tem fake na chamada, tem fake na aula, tem fake na aula. Olha só, meu nome é MTS Mandrake. Aí aqui em cima tá Matheus Henrique, oitavo B, ingressou na conversa. Ok. Então agora, nesse link que eu mandei por último, entra de novo, por favor, e faça. Agora sim eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Agora deu, professor. Sim. 5 minutos. Aí vocês respondem lá bonitinho para a gente continuar aqui. Fiz, professor. Ótimo. Você já queria comentar com a gente qual que seria a sua estratégia? Ah, professor. Professor, meu, não tá dando pra ver o chat.
Você está entrar no usando, link. você tá usando o celular ou computador? Celular. Dá um toque no meio da tela. E aí, do lado direito, lá em cima, tem parecendo um papelzinho lá. Lá direito, lá em cima. E tem até uma bolinha vermelha dizendo que tem novidade no chat. Aí você tá. clica nele e entra, tá? Entrei agora. Ô, Ricardo Costa, você não quer comentar? Foi o Ricardo Costa que falou para mim que terminou lá e não quer contar para a gente como é que foi a sua Fui estratégia? eu. Não fui eu, não. Foi o Henrique? Gabriel Não, Ferreira eu não. Itavar. Quer contar para a gente a estratégia? Socializando aí, a estratégia para libertar o povo escravizado da escravidão? Acabar com o racismo? Acabar com os preconceitos? Qual que seria uma estratégia? Uma possível, né, atitude? Eu faria um protesto e todos que cometessem racismo seriam punidos. Certo. Professor, isso tá valendo um ponto é participação Claro. dela? É as duas coisas. Vai valer ponto pela participação. Então, dando uma olhadinha nas respostas que vocês deram, né? Então, tá aqui, nós estamos vendo aqui rebelião. Alguém escreveu que deveria uma rebelião contra os direitos humanos. Eu acho que é o contrário, não é não? A rebelião seria a favor dos direitos humanos para que se haja direitos humanos. Vamos entender que é dessa forma que a pessoa pensou na hora que escreveu, certo? Então, aqui está falando de rebelião, está falando de fazer novas leis, né? Então, pela lei tentaria resolver o problema pela lei. Rebelião no sentido de luta, as pessoas disseram aqui. Alguém está pensando que seria no ponto da educação, tentaria mostrar para as pessoas que as pessoas são iguais, né? Não tem diferença de raça ou de cor, nesse sentido. Aí as leis o pessoal está falando muito em fazer leis aqui, a maioria deles. Alguém está falando de fuga também, protesto. Então, até foi até interessante, alguém falou assim, esperar enquanto os guardas dormissem para poder fugir. Ótimo, né? Para não ter que matar ninguém, né? Então, achei um trem interessante aqui, fazer reunião com as cozinheiras. Opa, esse aqui eu nem vou falar ao vivo o que a pessoa disse, né? Mas a pessoa disse para fazer uma coisa ruim, muito ruim, em acordo com as cozinheiras para os guardas e para os senhores aí. Enfim, então tem algumas ideias aqui. Essas ideias não deixam de ser interessantes, né? Mas o problema, gente, é que ainda a coisa ainda está por aí, tá? Então vamos terminando e retornando para a gente continuar. Tem leis, tem muitas leis contra o racismo, tem leis contra a escravidão, mas até agora, nesse minuto, nós temos pessoas escravizadas e no Brasil, né? Temos pessoas que estão sofrendo preconceito, pessoas que estão sofrendo discriminação aqui e o tempo todo, né? Nas Terminei, escolas... professor. Oi? Terminei. Oi. Ah, tá. Nas escolas, nós estamos tendo aulas desses assuntos, nós estamos fazendo campanha contra o bullying, contra o racismo, discriminação, preconceito, e ainda está acontecendo, né? Então, todas as ideias que vocês deram, né, se funcionassem de fato, seria a melhor coisa que nós precisávamos. Né? O problema é que ainda é problema. O problema é que ainda existem situações que estão ainda promovendo a escravização das pessoas e ainda está promovendo situações de muito desgosto, situações de muito sofrimento aí no mundo. Agora nós vamos, então, ver um pouquinho da história, né, desse Palmares, né, do Quilombo dos Palmares, certo? E aí, vamos ver aqui, eu gostaria de pedir aos meus ajudantes, ótimos para ler aí, que pudessem ler para a gente essa primeira parte para dizer o que é o Quilombo, né, de Palmares. Coisa só para que, por favor, faz a leitura. Primeira pessoa que pediu, por favor, que eu não consegui identificar, mas faça a leitura.
Vamos lá? Abra o áudio aí para ler para gente. O Quilombo dos Palmares é considerado o maior e mais duradouro refúgio dos negros na América. Pode continuar. Estava localizado na Serra da Barriga, na região dos atuais estados de Alagoas e Pernambuco. Ok. Então aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, o mapa. Você tem aí o oceano aqui, ó, amarelinho, o Oceano Atlântico, e bem no litoral, então mais adentro, no meio do mato, né, em volta dessa serra aí da Barriga, onde eles podiam se esconder. E aí, não sei se vocês conseguem ler aí, mas nós temos, olha, o nome de quilombos que tinham por ali: Palmares, Macaco, Adalanquituxi, Tambrapanga, Subupiraé. Esses só para citar esses que estão marcados nesse mapa. Mas nós tínhamos outras unidades, ok? E não eram apenas um quilombo. A questão é que Palmares era, entre eles, um dos maiores, para não se dizer, o maior dos quilombos que existia, o que ocorreu aqui, certo? No Brasil. Aí a outra pessoa que queria ler e não conseguiu, lê para a gente, por favor, aí, essa parte aqui. Ô, professor? Pois não? Eu terminei de fazer a minha agora, e por que apareceu um X e a pergunta de vermelho? Não sei. Depois você manda print e manda no meu WhatsApp, por favor, para mim saber o que foi, claro. O meu também Talvez aconteceu. O meu também aconteceu isso. O meu também aconteceu isso. Tem que enviar de novo, então. Eu não estou entendendo o que é o isso que vocês estão falando. É porque quando a gente vai ver a resposta, lá na parte escrita, onde a gente tinha que escrever, lá Certo. tem um X em vermelho. Aí não mostra a pontuação que a gente tirou. Ah, tá. Não tem como ver mesmo, não, porque só vai liberar a pontuação depois que eu ler, aí eu vou liberar a pontuação, entendeu? Ah, tá. Se for só isso mesmo, você tem que esperar. Porque não só libera a pontuação na hora, quando é de marcar X a resposta, aí só tem uma certa, né? Aí dá para você ver automaticamente lá. Agora, quando eu tenho que ler para dar a nota, aí tem que esperar. Ok? Eu gostaria que alguém lesse aí para mim o slide, por favor. Posso ler? Pode. A razão do sucesso de Palmares se deve a Zumbi. Zumbi era sobrinho de Ganga Zumba, a quem substituiu no posto do chefe militar dos quilombolas. Em 1678, o governador da capitania de Pernambuco ofereceu a Ganga Zumba um acordo para alforriar todos os negros de Palmares. Tá certo? Então, veja bem, o líder primeiro era Ganga Zumba. E o Ganga Zumba, então, ele entrou em teve uma proposta, né? Porque o que estava acontecendo, gente? Os negros estavam, já tinham vários negros escravizados em Palmares e tinha mais gente indo para lá. E eles estavam sendo acolhidos lá. O governador falou assim, vamos fazer o seguinte, para parar que mais negros vá para lá, vamos dar alforria para esses que estão lá. Significa que nós não vamos mandar mais soldados para ir lá e capturar e matar essa turma, né? Mas nós damos uma alforria só para eles. E os outros continuam sendo escravos, como sempre. Como é que você acha, né? Pensa que se isso seria uma proposta boa. O Ganga Zumba até aceitou, mas o Zumbi, sobrinho dele, não aceitou isso de jeito nenhum. Aí eu gostaria que uma próxima pessoa lesse o próximo slide para a gente entender a sequência dessa história, por favor. Posso ler? Por favor. Zumbi foi contra porque não concordava com a alforria de alguns, sendo que outros continuariam escravos. Com isso, Zumbi se tornou um mitológico e líder guerreiro. Entre 1678 e 1694, Zumbi coordenou Palmares frente a ataques das forças de Portugal. Entendeu? Então, tem alguém com o áudio ligado aí, tá dando interferência. Mas não tá errado, não. Eu acho que é você, Luísa Oliveira. Obrigado. Então, veja bem, o acordo era para alforriar alguns, o Ganga Zumba ficou com muita vontade, aceitou, mas ele foi traído pelo governo, foi morto e foi substituído pelo próprio Zumbi, que era o sobrinho dele, né? E aí, enquanto estava... Oi.
O que era alforriar? Alforriar é dar liberdade para os escravos, entendeu? Porque cada escravo ele é uma propriedade do senhor, do dono dele. Ele tem uma escritura, igual tipo um documento de carro, uma escritura de casa, por exemplo, é um documento que fala que o carro é meu, a casa é minha. Os escravos eram propriedades das pessoas. E aí só o dono dele que podia, então, dar liberdade para ele se o dono quisesse. E normalmente não queria, né? O máximo que fazia era passar a propriedade para outro uma vez que vendia, né? Vendia o escravo para o outro. Então, a alforria seria dar liberdade para a pessoa escravizada. Beleza. Então, e aí o Zumbi, não aceitando esse acordo, começou, então, a lutar contra, né? Atacar as tropas portuguesas que vinham para capturar e prender os escravizados. Ok? Seguindo, então, veja bem, ele foi muito radical, né? Será que se ele não fosse tão radical assim, será que a história seria diferente, né? Será que se o Zumbi não fosse tão radical, a história seria diferente? Aí eu quero pedir mais a opinião de vocês, né? Só que agora eu queria de uma forma bem mais rápida, e como eu estou prevendo que lá vai ter problema de novo lá, eu já vou resolvendo, eu vou pôr o link aqui para vocês, e já vou lá resolvendo o probleminha lá do formulário, certo? Para vocês responderem essa questão, essa participação nesse assunto. Aguarda só 30 segundos até eu liberar de novo, porque o link está lá, mas eu tenho que corrigir aqui na plataforma, tá? Aí veja a pergunta aí na minha tela, a pergunta direitinho, né, na minha tela aí, para você poder responder a questão que eu estou colocando lá para vocês. Tem um barulho muito estranho aí, gente. Vocês podiam desligar o áudio. Ô, Ricardo, liga o áudio aí, velho. Eu ainda estou corrigindo, tá? Só um minuto. Caio. Pessoal, já está lá. Por favor, responda lá. Entra aí no último link que eu acabei de colocar no chat, certo? Eu não consigo entrar. De novo. Não consegui entrar. Tenta de novo, que eu acabei de salvar lá. Aqui, ó, vou mandar de novo para você clicar mais uma vez. Para amanhã, com certeza, não vai ter esses problemas que eu vou olhar direitinho antes. Não estou conseguindo entrar. Só com uma frase. Meu chat nem apareceu o link. Não, mas no chat tá. Professor, geralmente, quando o link fica... Não, peraí. Então, vamos ver. Vamos resolvendo aqui. Vou gerar um novo link, porque pode ser que esse está prometido mesmo. Copiei. Agora, hoje nós tivemos 4 probleminhas, né? Cada dia nós vamos tendo menos um pouco. Então, agora, de novo, por favor. O último que eu coloquei no chat, por favor. Eu acho que agora vai dar certo. Não estou conseguindo entrar. Deixa eu resolver. Pessoal, deixa eu resolver. Eu consegui entrar. Não estou conseguindo entrar. Consegui entrar. Deixa eu escutar só quem não conseguiu, pessoal, por favor. O Lucas Vaz não conseguiu, foi? Professor, no meu tá típico se eu só tivesse agora escrito. Eu entrei. O Marcos Vinícius falou isso para mim? Eu também não consegui entrar, não, Pedro Ribeiro. Também não. Professor, eu entrei e tava parecendo que era chamado lá da aula, da aula 66. Professor, eu entrei. Ótimo. Então, quem não conseguiu vai ter que sair e começar de novo. Isso aqui é a chamada que nós respondeu, hein? É a mesma? Não, é diferente. É a mesma. Os dados têm que ser os mesmos, porque eu tenho que saber quem é que respondeu, entendeu? E tem que mandar por e-mail também a resposta. Eu também, professor. Agora,
Agora, a pergunta lá embaixo é diferente. Veja a pergunta lá. Professor, esse último link que o senhor mandou aí, eu entrei. Só falou que era a aula 62. Vai lá embaixo, vê se a pergunta é sobre o Zumbi dos Palmares. Vai lá na pergunta e veja se é. Será que Zumbi não fosse tão radical, seria diferente no Brasil? Tem essa pergunta lá? Não, tá aparecendo aquela pergunta da escravidão, hein? Então entra no outro link. Vou mandar mais uma vez aqui no chat. É o último link. Talvez você está entrando no primeiro, né? Vou colocar de novo aqui. Tá lá. É o último que eu acabei de colocar. Professor, no meu celular não tá aparecendo no chat, então eu vou tentar entrar pelo computador. Não. Antes disso, Milena. É a Milena que falou, não foi? Foi. Dá um toque no meio da tela. Pois é, professor, não tava aparecendo. Ah, mas deveria. No meio da tela do lado direito lá em cima tem algum sinalzinho lá? Não, nadinha. Sei. Eu mando o link. Então, eu acho que você deveria sair da reunião e tentar entrar de novo com o link da entrada. Eu acho que aí você conseguiria. Mas aí, no caso, Milena, já está no final. Nós já estamos encerrando aqui, né, o nosso horário. Como plano para a aula de amanhã, certo? Eu ainda tenho um monte de coisa para mostrar para vocês aqui hoje, né? Algumas coisas, né? Nem tantas coisas assim, mas algumas coisas. Já enviei. Certo. E aí, vamos finalizando a aula de hoje, assim, com quem conseguiu direitinho aí. Eu vou pôr lá no grupo de vocês esse link para quem não conseguiu achar aí no chat, certo? Eu vou pôr lá no grupo e aí vocês respondam essa questão e vai ser a nossa última tarefa de hoje em sala, tá? Isso não é tarefa para fazer depois da aula, não. É agora, nesse momento mesmo, porque daqui a pouquinho eu vou encerrar o formulário lá, certo? E aí a gente fica com isso para hoje. Se vocês não têm nenhum comentário, ótimo. Professor, eu não consegui. Certo, eu vou pôr o link lá no grupo para vocês fazerem, mas precisa ser por agora, tá? Porque logo eu vou encerrar. E aí, se vocês não têm nada para dizer mais por hoje, a gente encerra a nossa aula por aqui. Agradecendo a experiência com vocês mais uma vez, foi ótimo para mim. Espero que tenha sido para vocês também, né? E amanhã nós temos mais aula, né? A última aula da semana de Professor? Nós vamos fazer amanhã. Ok? Alguém está chamando aí? Tem que ter atividade dessa aula. Professor, não consegui. Desculpa, eu não entendi quem me perguntou uma coisa. Tem atividade dessa aula ou é só a chamada mesmo? Não, nessa aula nós só temos atividades aqui. Essas duas que nós entramos. Uma que já entramos e a outra que eu vou colocar o link que nós acabamos de fazer aí agora, certo? Professor, aí, tem que especificar tipo, a pergunta, se sim ou não. Tarefa para fazer fora da aula, tarefa para fazer depois que termina a aula, teve da aula de ontem. Aí vocês têm a aula de ontem, uma tarefa, uma semana para responder, certo? E aí nós não teremos mais tarefa para fazer fora da aula, não. Hoje nós fizemos duas, né? Amanhã nós vamos fazer também algumas dentro da aula. E aí, tarefa de casa mesmo, assim, para fazer depois da aula, vai ser só na outra semana. Nós vamos deixar apenas uma tarefa para fazer pós a aula por semana, conforme eu anunciei ontem, certo? Então, me fala aí, por favor, as pessoas que por acaso ainda não conseguiu responder a segunda participação de hoje. Aí eu coloquei agora, eu acabei de colocar agora no grupo lá do oitavo A e vou colocar nos demais. Professor. E quem sabe, né? Quem sabe que precisa responder a segunda tarefa, vai lá e pega, que eu nem vou colocar o que é, não. Porque só quem precisa que vai pegar lá, certo? E aí eu colocando lá, então, esse segundo link, quem não conseguiu abrir o chat. Aí vamos ver o que aconteceu para que você não abrisse o chat hoje, né? Porque eu acho que todos deveria conseguir, né? Seria para todo mundo mesmo. Professor, okay? Tem que especificar, tipo assim, na pergunta, se eu colocar assim, aí tem que falar alguma coisa?
Com certeza. Qualifica a sua resposta, né? Precisa de dar uma explicação. Beleza, então, tchau para quem ainda não falei tchau, né? Para quem não falou tchau, professor. E aí, tchau, professor. Boas outras aulas na tarde de hoje e que todo mundo fique feliz. E amanhã nós nos encontramos outra vez. Pois não? Eu queria saber, primeiramente, os portugueses proporam um acordo, né, para alforriar alguns escravos. Sim. E nesse meio aí, o que aconteceu? Por causa que eu estava prestando atenção, porém eu só não entendi, porque eu estava escrevendo aqui os fatos aqui, né, da aula. Certo. Aí eu queria saber o tio do Zumbi, ele aceitou ou ele recusou o trato? Ele aceitou. O Ganga Zumba aceitou, mas ele foi traído pelo governo de Portugal. Entendeu? Ele aceitou, mas foi traído. E aí, nessa traição, ele foi, inclusive, morto. Ele foi capturado e morto. E aí deu brecha para que o Zumbi assumisse a liderança. E aí o Zumbi, então, começou a fazer o contrário. Aí, agora ele começou a organizar tropas dele, criar ali uma força para ir contra e perseguir os portugueses que estavam perseguindo eles, entendeu? Ok, Bruno? Parece que está congelado para mim, só para mim. Tá me escutando, professor? Agora sim. Eu não sei se você me ouviu tudo que eu falei. Não, eu ouvi sim. Eu queria perguntar para o senhor se eu posso mudar uma resposta da segunda, e eu respondi ela, só que como eu não tinha entendido o que o senhor falou, né, sobre esse fato dele aceitar ou recusar o acordo, eu acabei respondendo que se o Zumbi tivesse sido menos radical e aceitado o acordo, poderia ter mudado o rumo da escravidão, no caso. A minha resposta está certa? Não preocupa com isso, não. Amanhã a gente vai retomar e terminar essa parte do assunto, e aí você vai ter a oportunidade de escrever outra coisa. Lembra que o que escrevemos lá não vai dar uma nota negativa na hora para você, não. É mais só uma questão de participação mesmo. E aí amanhã a gente elabora uma outra questão, né? Para fechar esse assunto, nós vamos continuar e terminar o assunto, a gente elabora outra questão, e aí você tem a chance de escrever com um pouco mais de propriedade, ok? Então, não se preocupa mais com essa aula hoje. Vamos preocupar só amanhã. Vai ficar liberado para as próximas aulas do dia, tá? Ok. Então, obrigado.